Boa noite a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, feliz Páscoa a todos, né? Lembro a vocês que no dia de hoje precisamos nos conectar com a mensagem de Cristo, que é a mensagem da ressurreição, e não a mensagem da crucificação, tá? Então, hoje é dia 31 de março de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Se você, por um acaso, ainda não tiver assistido a live da ressurreição, que eu não me lembro qual é o nome, mas tem ressurreição, né? Você pode entrar no Google e buscar Alquimia dos Milagres Ressurreição, clica nos vídeos e você vai chegar no vídeo. Por favor, assista, né? Já tá um pouco tarde aí no Brasil agora, aqui são 7h30, aí são 11h30 da noite. Então, provavelmente, você não vai conseguir ver a live hoje se você já não tiver feito isso. Mas a minha sugestão para você é que assista essa live enquanto nós ainda estamos nessa energia do domingo de Páscoa, da Páscoa. Especialmente porque nós estamos nos preparando aí para um eclipse um pouco desafiador no dia 8. Então, assista esse vídeo que é alguma coisa aí da ressurreição. Eu não me lembro. A redenção da ressurreição, não me lembro. Foi o vídeo que eu fiz no ano passado, no domingo de Páscoa. Tá bom, meus amores? Vamos começar o nosso vídeo aqui com a leitura da lição 90. E hoje nós revisamos as lições que eu costumo chamar de lições Tabajara. Que eu reconheça que o problema para que ele possa ser resolvido e que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Eu chamo essas duas lições carinhosamente de lições Tabajara, a 79 e a 80. Então ele diz assim: para esta revisão usaremos estas ideias. Lição 79, que eu reconheço o problema para que ele possa ser resolvido. Que eu reconheça hoje que o problema é sempre alguma forma de mágoa que quero alimentar. Prestem atenção nessa frase. Que eu reconheça hoje que o problema é sempre alguma forma de mágoa que eu quero alimentar. Que eu compreenda também que a solução é sempre um milagre pelo qual eu permito que a mágoa seja substituída. Hoje quero me lembrar da simplicidade da salvação, reforçando a lição de que há um só problema e uma só solução. O problema é uma mágoa, a solução é um milagre. E eu convido a solução a vir a mim, perdoando a mágoa e dando as boas-vindas ao milagre que vem ocupar o seu lugar, isto é, o milagre que vem ocupar o lugar da mágoa. Aplicações específicas dessa ideia poderiam ser feitas desta forma. Isto apresenta um problema para mim que eu quero ver resolvido. O milagre que está por trás desta mágoa vai resolvê-la para mim, né? Então, o milagre vai resolver a mágoa para mim. A resposta para este problema é o milagre que ele oculta. E a lição 80. Que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Eu pareço ter problemas só porque estou fazendo mau uso do tempo. Acredito que o problema vem primeiro e que é preciso que o tempo passe antes que ele possa ser resolvido. Aqui ele está falando profundamente da ilusão da dualidade, tá? Não vejo o problema e a resposta como simultâneos em sua ocorrência. Isso acontece porque ainda não reconheço que Deus pôs a resposta junto com o problema, de modo que não possam ser separados pelo tempo. Lembrando que o tempo é uma ilusão perceptual da minha consciência atrelada à terceira dimensão, à Matrix, ao metaverso, tá bom? O Espírito Santo me ensinará isso, se eu lhe permitir ao Espírito Santo. E eu compreenderei que é impossível ter um problema que já não tenha sido solucionado. Estas formas de ideias serão úteis para aplicações específicas. Eu não preciso esperar para que isto seja resolvido.
A resposta para este problema já me foi dada, se eu a aceitar. O tempo não pode separar este problema da sua solução, né? Então, eu não preciso esperar para que isto seja resolvido. Por quê? O problema está sempre dentro da minha mente. É a minha mente que se encontra em conflito. Estão de acordo? Vocês estão de acordo comigo? Que depois de passarmos esses 3 últimos anos estudando juntos um curso em milagres, nós já sabemos que todo o problema está dentro das nossas mentes, não é mesmo? Mas a leitura de hoje do livro do Robert Perry e do Alan Watson, na minha opinião, absolutamente fantástica. Peguem a agendinha, abram no dia 31 de março de 2024, porque vocês vão ter várias notas para fazer, tá bom? Então, vamos lá, apertem os cintos porque esse texto hoje tá muito legal. Lição 90, dia 31 de março. Revisão das lições 79, que eu reconheço o problema para que ele possa ser resolvido. E lição 80, que eu reconheça que os meus problemas já foram resolvidos. Comentário. Essa revisão coloca uma direção, né, uma compreensão diferente sobre essas duas ideias. Uma compreensão diferente daquela que foi colocada nas 2 lições originais. O próprio Jesus coloca essa direção, tá? Aqui, o único problema que existe, ele foi definido... nas lições, o único problema que existe, ele foi definido como a separação. Eu costumo chamar, eu prefiro de ilusão da separação, tá bom? Aqui, mais diretamente, em sincronia com as lições precedentes sobre as mágoas, o problema é definido como sempre sendo alguma forma de mágoa que eu gostaria de ser indulgente, acalentar, guardar, né? É claro que há uma relação muito próxima entre a separação e as mágoas. Uma mágoa me separa de qualquer coisa e de quem quer que seja, a respeito de quem eu estou guardando aquela mágoa. Então, nós poderíamos ver uma mágoa como um pensamento ou crença que me separa dos meus irmãos. Mais adiante, no livro de exercícios, o mesmo pensamento é declarado de forma levemente diferente, em termos de perdão ou falta de perdão. Peraí, deixa eu ler isso aqui para vocês em português, porque isso aqui é difícil. É seguro, é certo, que todos os aborrecimentos não aparentam ser nada além do que a falta de perdão. Mas esse é o conteúdo sob a forma, tá? E esse texto ele tá citando é um texto da lição 193. O problema é uma mágoa ou uma falta de perdão. Mas ele nem sempre aparenta ser desta forma para nós. Em alguns momentos, quando nós nos sentimos aborrecidos de alguma forma, a nossa experiência daquilo que nos parece ser um problema, né? Eu não posso ver de forma nenhuma Peraí, só um minuto. Eu não posso ver de forma alguma a experiência de uma mágoa como sendo essa forma, né? Esse problema como sendo a experiência de uma mágoa ou de uma falta de perdão, tá? O ego é um especialista na camuflagem. Ele sobrevive através de truques e direções equivocadas, tá? Então, essa primeira frase que eu quero que vocês escrevam aí, e ela tem tudo a ver com o que eu ouvi hoje no meu treinamento, né? Então, o ego é um especialista em camuflagem.
Ele sobrevive através de truques e de direções equivocadas. Como o ego pode manter o truque da sua existência, exceto usando espelhos? Suas tentações de atacar ou de guardar o não perdão são frequentemente muito bem mascaradas. Eu não as detecto como tais, embora Jesus nos diga que é seguro que é isso que elas são. A forma engana, o conteúdo é o mesmo. Então, o que está aí embaixo de toda a história é uma falta de perdão, é uma mágoa que foi guardada. É um sentimento ruim, uma energia densa que não foi liberada, tá? Não foi deixada ir embora, não foi deixada seguir o seu caminho, tá bom? Muito bem. Quando eu vou para o Espírito Santo com os meus problemas ou o meu estresse, né, o meu aborrecimento, eu devo estar disposto a receber a informação, né, que o Espírito Santo vai me dar sobre a mágoa ou o não perdão que estão se escondendo ali. Estão ali, tem uma palavra em português que eu adoro, que é ali, eles estão... Como é que eu vou dizer, meu Deus, essa frase, essa palavra? Eles estão ali se esgueirando, né, digamos assim, para não serem vistos. Para mim, frequentemente, o que eu acho... aí ele tá falando dele, né, da experiência dele como autor e mestre de um curso em milagres. Para mim, frequentemente, o que eu encontro é uma forma de mágoa contra mim mesmo. Alguma forma de autojulgamento. É bem assim, né? Encontramos com muita frequência. Outras vezes, eu não posso compreender a conexão entre a minha forma do problema e o perdão. Mas eu assevero ao Espírito Santo a minha disponibilidade em ver, a minha disponibilidade para que ele me mostre. E eu conscientemente escolho um milagre por todos aqueles que estão envolvidos, para todos aqueles que estão envolvidos, incluindo a mim mesmo. O problema é uma mágoa, a solução é um milagre. Se eu não posso ver o exato exemplo de não perdão naquilo que eu estou percebendo como um problema, no mínimo eu posso escolher um milagre em vez do problema. E essa disponibilidade, ela é suficiente, que é o que Jesus nos fala no livro, né? A única coisa que me é requerida é uma pequena dose de boa vontade. Apenas isso. Tá bom? A ideia de que... Aí aqui vem um parágrafo que eu marquei ele todo, tá? Então, se vocês quiserem, copiem essas ideias todas, porque eu achei esse parágrafo maravilhoso, tá? Esse cara é muito bom. O Espírito Santo, ele foi maravilhoso em me mostrar esse livro, né? E eu acabei de comprar o volume 2, eu espero que seja entregue amanhã aqui, porque o volume 2 não tem em e-book, né? Então, eu tive que comprar... Paguei uma fortuna no volume 2 e vou ter que levar para casa, fisicamente, né, carregar o peso, porque senão a gente fica sem ele pro final de junho. No começo de julho eu não saberia se eu teria esse livro disponível para a gente continuar, tá? Então ele fala assim: a ideia de que o problema e a resposta são simultâneos na sua ocorrência parece estranha. Parece ser natural separar o problema e a solução no tempo. Primeiro o problema e então a resposta. Né? Perdão, eu li errado. A ideia de que o problema e a resposta sejam simultâneos na sua ocorrência parece ser estranha. Parece natural, aí ele bota natural entre aspas, separá-los pelo tempo. Separá-los no tempo. Primeiramente o problema e então a resposta. Mas, se o problema é a separação ou uma mágoa, o conceito se torna um pouco mais fácil de ser compreendido. Deus respondeu à separação com o Espírito Santo, num instante em que a separação entrou na mente do Filho de Deus, tá? Isso a gente já sabe. A gente já está estudando o livro-texto, a gente já sabe isso de cor e salteado.
que antes mesmo de o problema surgir, Deus já tinha criado a solução e que o Divino Espírito Santo, ele é a solução para a nossa ilusão de separação. Para cada problema que eu percebo, então, portanto, já foi resolvido antes que eu perceba o problema, né? É impossível que eu pudesse ter um problema que já não tenha sido resolvido. Porque a separação, o único problema que jamais existirá, que existe, né? Já foi resolvida. Portanto, eu não tenho que esperar pela mudança das circunstâncias. Eu posso aceitar a paz de uma completa resolução agora, sem qualquer tipo de mudança de forma alguma. Eu não preciso esperar que a situação seja resolvida. Como é isso? Como é a prática disso? Como dizia a minha professora. Como é isso? O problema já foi resolvido. Como é eu entrar nessa consciência? Como é eu entrar nessa percepção? E aí ele dá um exemplo aqui que é muito legal. Eu tenho um problema de relacionamento de longa data, que no tempo aconteceu há mais de 15 anos e que não mostra nenhum tipo de sinal externo de resolução. Eu chutaria aqui que é um divórcio, tá? Eu chutaria aqui que é um divórcio de uma primeira união aqui dele, pelo que ele tá falando. A outra parte não tem nenhum interesse, absolutamente. Na verdade, para dizer a verdade, essa outra parte ela tem uma aversão a falar comigo. E então a resolução dentro do tempo, no tempo, parece ser impossível. Mas eu posso deixar ir a tensão que isso poderia produzir em mim. Eu posso me libertar do estigma de uma relação não curada. E ele bota essa expressão relação não curada entre aspas. No instante santo, eu posso saber que o problema, esse vão, né, essa quebra aí no relacionamento, já foi curado. Lá no fundo da minha mente e da mente dela, dessa cidadã, nós já somos um em amor. Tudo já foi perdoado. A doença da separação já foi curada e a medicina do perdão está lenta e inexoravelmente se espalhando através de nossas duas mentes, se movendo da esfera do invisível do espírito para a esfera mais concreta, mais espessa da manifestação no mundo material. Não há causa para preocupações. É o destino de todos os relacionamentos se tornarem santos. Essa é uma outra frase ele cita aqui o Manual dos Professores. Hoje, eu posso reconhecer que esse problema já foi resolvido. Eu creio que ao fazer isso, eu acelero a chegada do dia em que essa cura se manifestará na forma. Pode não ser nesta vida, mas o que importa? A cura já aconteceu, ele diz. Uma coisa que eu noto à medida em que eu penso dessa forma sobre esse relacionamento, até mesmo agora enquanto eu escrevo, é que aceitar que o problema já foi resolvido me liberta da tentação de culpar a outra pessoa, né? Porque por sua recusa em fazer as pazes. Uma mágoa estava lá. Não estava? Allen é o nome do autor do livro, né? Eu aceito um milagre no seu lugar. Muito obrigado. Caraca, que coisa, hein? Então, gente, já era, já foi, tá? Já foi, o problema já foi resolvido. E aí, eu quero comentar com vocês algumas coisas hoje que eu ouvi no dia de hoje. Eu ouvi uma frase maravilhosa que eu quero compartilhar com vocês.
Meu mestre, essa frase foi do meu mestre, do Pragyat Harris, ele falou uma coisa que eu sempre procuro treinar com os meus alunos, né? Mas que eu nunca tinha tido a consciência de colocar dessa forma nessas palavras, mas que eu achei fantástico. Ele falou assim: a pessoa estava lá contando uma história e aí ele começou a corrigir a maneira dela contar a história do problema dela. E aí ele falou assim para ela: por que as palavras são importantes? Porque a maneira como nós colocamos as coisas é importante. Por que nós temos que nos focar na maneira como o problema realmente está acontecendo? O problema. Porque só assim a cura será possível, né? Então, o que ele quis dizer? Enquanto eu estou em negação, não tem solução para o problema. E é essa a estratégia do ego, né? E ele falou que nós temos uma tendência a fugir do verdadeiro problema. É a estratégia do ego, é enganar, dizer que não é bem assim, né? Eu digo que eu tô triste, em vez de dizer que eu tô pé da vida, que eu tô morrendo de raiva, que eu quero apertar o pescoço do outro. Não, eu tô muito triste, eu tô muito magoada, não é? Não é assim que a gente faz? Só que se eu não coloco as coisas da maneira como elas são, isso não vai poder ser curado. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou no médico e eu tô lá passando mal. Qual vai ser a primeira coisa que o médico vai fazer? Ele vai me pedir um exame de sangue para descobrir se eu tô com Covid, se eu tô com chikungunya, se eu tô com dengue. Na medida em que ele tiver o resultado do exame de sangue na mão, tô aqui falando hipoteticamente, né? Até porque eu não sou médico. Ele vai falar assim: ah, tá, a Jaque tá com essa questão X. Para a questão X, eu tenho um medicamento Y, né? Então, a primeira coisa que um médico busca, e nesse ponto eu acho a medicina ocidental fabulosa, é um diagnóstico, né? Que eu reconheça o problema para que o problema possa ser resolvido, que eu reconheça que todos os meus problemas já foram resolvidos. Por isso que é a lição Tabajara, porque seus problemas acabaram. Você encontrou as organizações Tabajara do Divino Espírito Santo. Vocês sabiam que as organizações Tabajara, elas são de propriedade do Divino Espírito Santo? Como representante de Deus na Terra? Pois é, se vocês não sabiam, esse é o meu presente de Páscoa para vocês. O Espírito Santo é o dono das organizações Tabajara, tá bom? Então, voltando. Quando eu coloco as minhas questões de uma maneira correta, e é isso que um psicoterapeuta me ajuda a fazer, o psicoterapeuta me ajuda a ver onde está o problema. Gente, é isso que a gente faz o tempo inteiro. Porque a pessoa chega para você, ela te conta uma história que é uma novela. Ela vai lá no Maracanã, aí ela dá a volta, aí ela vai em Niterói, depois ela volta, pega a ponte Rio-Niterói, ela vai lá em Guadalupe, aí ela dá a volta. Onde é que estava o problema? O problema estava lá na Tijuca. A Tijuca ela nem menciona. Nem menciona que foi na Tijuca. Que algo aconteceu no bairro da Tijuca, tá? Então, isso é uma coisa que eu achei muito legal, né? E o meu mestre, eu não tenho aqui a menor... não fico nem constrangida de chamá-lo de meu mestre, porque verdadeiramente, para mim, ele é um mestre. Ele tá a cada momento assim que passa, ele tá cada vez mais afiado, né? Ele ontem fez uma brincadeira com a gente, falou assim: eu vou começar a trazer a minha vara de bambu. Por que a vara de bambu? Porque os antigos yogis na Índia punham os seus alunos para meditar, e o aluno que não ficasse lá meditando na posição bonitinho lá, coluna ereta, sem nada para apoiar ele atrás, tá? Sem nada, ele tomava com a vara de bambu, né? Então ele falou essa frase, eu acho que pouca gente entendeu na sala, mas eu comecei a gargalhar, né? Porque ele falou: agora eu vou começar a trazer a minha vara de bambu, porque tu tomava uma varetada para se endireitar e voltar para tua meditação.
para tua conexão, ou para o teu pranayama, ou para tua postura de yoga e tal, para o teu centro, né? Então, isso foi uma coisa muito legal de ouvir, né, gente? E quando a gente olha para essa perspectiva de que o meu problema é uma ilusão de separação, tá bom? É uma ilusão de separação do outro, é uma ilusão de separação de Deus, a coisa fica um pouco, como é que eu vou dizer, abstrata. Quando a gente fala, o meu problema é uma mágoa que eu não deixei ir, que eu não perdoei, o meu problema é uma falta de perdão, nossa, a ficha cai. E aí eu posso trabalhar com isso, com o Espírito Santo, obviamente, de uma forma muito mais eficaz. Que aí eu começo a falar, poxa, Divino Espírito Santo, me ajuda a perdoar essa pessoa, né? E aí hoje foi maravilhoso porque eu consegui fazer uma pergunta pessoal a respeito do que estava me aborrecendo ontem. E tomei uma tremenda de uma varietada de bambu e foi maravilhoso, porque foi essa varietada de bambu que eu tomei, entre aspas, né? Que vai me fazer poder reconhecer o problema onde ele está. Porque ele foi certeiro, ele falou, olha, isso que você está achando que é o problema não é o problema não. O teu problema é tá. Pronto, agora eu já sei onde intervir. Como pedir a ajuda do Divino Espírito Santo. E um último comentário que eu queria fazer com vocês é que quando o Alan Watson ele dá esse exemplo do relacionamento, todos nós temos um relacionamento não resolvido nas nossas vidas, concordam? Um ex-parceiro, um ex-marido, uma ex-mulher, um ex-chefe, um familiar que não é teu ex-familiar, mas que a relação tá emperrada. E é o que eu digo para vocês, meus amores. Você não precisa estar no convívio com esta pessoa. Mas você pode, dia após dia, orar por essa pessoa, pedir ao Divino Espírito Santo que traga essa cura para esse relacionamento. Porque às vezes, olha só, ainda tem mais uma. Nesse caso aqui, a mulher não quer falar com ele. Mas às vezes você até sabe que você pode acessar aquela pessoa. Mas você sabe, você tem plena consciência de que acessar aquela pessoa nesse momento do teu estado de consciência que ainda não se iluminou e do estado de consciência da pessoa vai ser um desastre. Então você vai pegar o problema X e transformá-lo em 10x, né? Então você vai trabalhando dentro da mente, porque é dentro da mente que a separação está instaurada e vai mandando energia positiva para essa pessoa, né? E vai, eventualmente, ele sugeriu isso hoje para uma pessoa que estava no grupo, né? Ele sugeriu uma coisa que eu sempre sugiro para vocês, que eu não aprendi com ele, tá? Aprendi com uma outra pessoa, com quem eu fiz um trabalho aprendi no Theta Healing, aprendi com essa outra pessoa com quem eu fiz um trabalho de coaching há uns 4 anos atrás. Enfim, você mentaliza que a pessoa está perto de você. Mentaliza, aprendi na Seichonoye também. Visualiza que essa pessoa está na sua frente, se conecta com essa pessoa, se conecta com o eu superior dela, fala tudo que você tem para falar, escreve as suas cartas de perdão, peça perdão também e fale para essa pessoa, isso eu ouvi do preletor agora no carnaval, fale para essa pessoa também a forma como essa pessoa agiu, digamos assim, erradamente com você. E finaliza com uma mensagem de perdão, agradecendo, mandando uma energia de paz, de amor incondicional e fala assim, olha, por enquanto não tem muito jeito de a gente se entender, mas saiba que aqui no nível do espírito eu consigo mandar para você amor incondicional. Claro que você vai conseguir mandar amor incondicional para a pessoa, você não tá com ela na sua frente, você não vai vê-la, você não vai chegar perto dela, o teu ego não vai ser engatilhado. Pode ser que nas primeiras vezes isso seja difícil, mas à medida em que você trabalha com a ajuda, com o apoio do Divino Espírito Santo, vai chegar uma hora que essa pessoa não vai te engatilhar mais. E pode ser que você pegue seu carro e você de repente vá ver o jogo do Fla-Flu e aí você chega lá no Maracanã ou sei lá onde você tá, em que estado do Rio de Janeiro ou do mundo, eu tenho aluno em Portugal, eu tenho aluno na África, e você chega lá no estádio de futebol e você encontra essa pessoa.
E talvez você vai ficar muito surpreso com a reação amorosa que você vai ter em relação a ela. Talvez ela venha pra cima de você, te estapear, falar sua FDP, seu miserável desgraçado. Mas aí você vai, calma, tá tudo bem, já tô indo embora. Tchau, você pega as suas coisas e vai embora, tá bom? Então isso é muito legal. É uma forma que eu achei muito legal dele de trazer essas duas lições que eu amo, Tabajara, as lições Tabajara, para nossa prática diária, né? Quero dizer para vocês que hoje foi o melhor domingo de Páscoa da minha vida. Tivemos um dia estupendo, muita cura, muito conhecimento, muitas coisas lindas, muitas partilhas, uma sessão de perguntas e respostas que foi muito rica, né? E a gente vê claramente que estamos em processo ascensional, né? É muito claro, e estamos conseguindo, cada um da sua maneira, trazer essas energias, divulgar essas energias para o mundo, para que todos nós possamos ascender juntos o mais rapidamente possível. Tá bom, meus amores? Mais uma vez eu desejo a vocês um maravilhoso domingo de Páscoa, um restinho aí. Desejo que peço a vocês que assistam a live da ressurreição, vão lá nos vídeos ao vivo, ela tá aberta. Se vocês puderem me enviar a contribuição mínima de R$11, eu ficarei imensamente grata, tá? Não deixem de assistir. É o sentido da mensagem de Jesus. É a primeira live da crucificação, a segunda live da redenção. Tá bom? Aproveitem essa semana que ainda tá com as energias aí da Páscoa, né? No Brasil, do nosso equinócio de outono, tá? E vamos nos preparar aí para esse eclipse que tá chegando na semana do dia 8, né? Já na segunda-feira da outra semana. Se Deus permitir, já estarei aí no Brasil, tá bom, meus amores? Então, basicamente, essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.